Em Juízes capítulo 6. Oh, Espírito de Deus, obrigado por estar aqui, Senhor. Eu prometo te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio. O Senhor é o meu Deus, o meu amigo. Sim, Deus. Aleluia. Juízes capítulo 6. Versículo 11 diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Ebiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, livra Israel das mãos dos midianitas, pois eu te enviei. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meus pais. Amém? Eu não vou falar sobre Gideão, só usei esse texto aqui como uma base, mas a história de Gideão é fantástica. Família pobre, filho dizendo que o pai era pobre, a mãe era pobre, o filho era pobre, todo mundo era pobre. E se não bastasse, eles ainda estavam sendo perseguidos pelos midianitas. O midianita é aquela tribo que ela vinha na hora da colheita. Israel, quando colhia, eles vinham para roubar a colheita, oprimia Israel e roubava a colheita. Os midianitas a gente pode traduzir que são aqueles espíritos que ele não pode roubar a sua colheita, mas ele vem roubar a alegria dela. Ele não pode roubar aquilo que Deus tem na sua vida, mas então ele vem tirar a satisfação, ele vem tirar a alegria, ou seja, a celebração. Você prospera, você tem um bom trabalho, você tem uma boa família, você tem filhos abençoados, está tudo indo bem, glória a Deus, mas você não tem alegria por isso. Você não tem alegria, você não celebra. E se você não tem alegria, você não desfruta. Se você não tem alegria, você não celebra, né? E por que Deus quer que a gente celebre? Porque quando eu celebro uma conquista, uma vitória, né, eu estou dizendo para Deus: eu estou aberto para o Senhor fazer de novo. Se o Senhor quiser fazer, eis-me aqui. Por isso que a gente celebra aniversário. Porque eu estou mais aqui, ó. Quando as pessoas vêm orar pela gente, o que elas dizem? Que Deus te aumente, não é? Acrescente os anos de vida. Então a celebração, ela abre uma porta para dizer o seguinte: o recado que a celebração dá é o seguinte: quem quiser continuar me abençoando, eu estou aberto. Ou seja, eu celebro para que aconteça aquilo de novo. Então os midianitas vinham roubar a colheita, não tinha colheita. E é tão interessante que o Senhor envia um profeta. Se você ler depois o versículo de 6 a 10, eu comecei do 11, mas se você ler do 6 a 10, primeiro o Senhor envia um profeta. Ele não levanta Gideão assim do nada. Primeiro ele envia um profeta para dizer: assim diz o Senhor. O profeta vai dizer: por que vocês estão vivendo isso? Vocês estão vivendo isso por causa dessa situação. O profeta sempre vem corrigir o curso. Uma palavra profética é para corrigir o curso, não é para matar ninguém, não é para acusar ninguém, não é para oprimir ninguém. Profecias não oprimem, elas revelam e trazem destino. Profecias não é só para mostrar o defeito, é para mostrar o caminho. Então Deus enviou um profeta e o profeta disse: olha, vocês estão vivendo isso por causa disso, mas se vocês se organizarem, Deus pode mudar. E aí aparece então Gideão no cenário, que está lá escondendo o trigo do lagar, e Deus chega para ele e diz: ei, homem valente, corajoso. E ele diz: eu? O Senhor diz: ele diz:
Você não me conhece, não? Eu sou pobre, minha família é pobre, meu pai é pobre, todo mundo é pobre lá em casa. E eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor disse: homem valente. Deus nunca vê você como você se vê. Quem está mostrando você para você é a sua alma, não é Deus. Porque a sua alma vive de sentimentos. Se as coisas estão boas, você está alegre. Se as coisas estão mal, você está triste. E aí então, se não está bem, e pode dar 10 anos de bênção, se vier um mês de problema, você ainda usa o mês de problema. Porque tem gente que tem orgulho da sua doença, tem orgulho, já chama de minha, né? A minha diabetes. Ele já tomou posse da diabetes. A diabetes nem sabe que é dele, ele já acha que é. Diz: eu tenho a minha dor na perna, essa minha dor, ele tomou, é dele, ele pegou, é meu, ele tem prazer naquilo. Tem que tomar cuidado, essas coisas não são suas. Tem gente que celebra a enfermidade, celebra o problema. Fala para o outro, diz assim: cara, a minha perna aqui dói, incha aqui. O outro diz: a tua encaranga. Ele disse: não, a minha encaranga, a minha é pior que a sua. Aí você vai falar de úlceras. Eu tenho uma úlcera, cara, aqui, aperta aqui. Aí o outro diz: isso aí, aperta aqui. A tua sangra? Não, a minha sangra. Quer dizer, a minha é sempre pior que a sua, né? As bênçãos do Senhor, as pessoas têm prazer de contar suas derrotas. Então Gideão disse para o anjo: não, eu não sou. O Senhor é comigo? O Senhor é comigo o quê? Eu sou pobre, minha família é pobre, meu pai é pobre, mora ali em Itajaí. O Senhor é... Não. E aí ele faz uma pergunta, ele disse: se o Senhor é comigo, aonde estão as maravilhas que os nossos pais contaram? Ou seja, meu pai era crente, meu avô era crente, meu bisavô era crente, todo mundo era crente. Cadê o Deus que tirou a gente do Egito? Por que a gente está vivendo essa maldade? A gente sempre está culpando a Deus, irmãos, sempre apontando para Deus. O problema sempre é Deus. Deus é muito mal, Deus é injusto, Ele abençoa o vizinho e não me abençoa. Querido, Deus é bom em todo tempo e faz tudo perfeito ao seu tempo. Se tem alguma coisa errada, sou eu, parte de você, não é de Deus. É nós que estamos vivendo. A minha pergunta é: será que eu e você estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus determinou? Talvez os nossos pais viveram e a gente não está vivendo. Então, se a rota mudou, o curso mudou, não foi Deus. Deus não há sombra de variações nas suas decisões. Deus não tem problema de autoestima. Deus não tem problema para abençoar ninguém. E se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoa. O problema é: para quê? Você vai fazer o quê? Com o quê? Qual é o objetivo? Você vai fazer o quê para isso? Porque Deus pode abençoar qualquer um, irmãos. O problema é: Deus não dá a bênção pela bênção. A bênção, ela tem que ter um propósito, não tem a ver com a sua ambição. E Deus não está aqui para abastecer as suas necessidades. Deus, necessidade Ele supre, mas Ele não investe em necessidade. Escute isso, porque isso vai mudar a sua vida. Deus não investe em necessidade. Em necessidade Ele supre. Então como é que eu saio da necessidade? Quando você pegar essa necessidade e apresentar a Deus para viver a um propósito. Deus não investe em ambição, Deus investe em propósitos. E se eu ando no propósito, certamente serei livre da ambição e da necessidade. Então, Dan falou uma coisa essa semana lá em Ponta Grossa que me chamou muita atenção. O tempo mais perigoso da sua vida é quando Deus começa a te prosperar, porque você vai ter que dar uma resposta para o dinheiro que Deus está te dando, para o sucesso que Deus está te dando. O barco de Pedro não afundou enquanto ele não pescou. Enquanto ele não pescou, ok, não tinha peixe, mas também o barco estava inteiro. O barco começou a comprometer o barco e a rede quando ele começou a pescar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, cristão: é muito mais difícil lidar com o sucesso do que com o fracasso. Porque o fracasso pode ser uma oportunidade para recomeçar, e o sucesso não. O sucesso pode cegar seus olhos, pode trazer a ambição, a altivez para fora, e eu não precisar mais depender de Deus para nada. Então Gideão faz uma pergunta: se Deus é conosco, onde está
Então por que a gente está vivendo isso? Onde estão as bênçãos que os nossos pais contaram para a gente? Eu ouço tanta história da minha família, que era abençoada, que era isso, que era aquilo, e agora por que eu estou vivendo nessa miséria? Tendo que esconder comida do bandido. Os caras estão roubando a nossa comida. Não era tempo de uva, então o lagar estava vazio. Era tempo de trigo, eles colheram o trigo e ele escondia no lagar, no tempo da uva. E estava lá escondendo. Ele não estava tendo uma atitude só de coragem, estava tendo uma atitude inteligente. E estava tendo uma atitude de salvar o que ele havia colhido. Deus olha para ele e diz: você é valente. Ou seja, você não ficou reclamando, você foi fazer alguma coisa. Você foi fazer alguma coisa, você foi guardar essa comida. E aí ele faz essa pergunta, é nessa pergunta que eu quero que você pense comigo. Presta atenção aqui para não perder essa mensagem. Se Deus é comigo, aonde estão as maravilhas que os nossos pais contaram? Onde está? Onde está o Deus do meu pai, da minha mãe, que me levava para a escola dominical, que me ensinava? Se eu estou vivendo essa situação, será que a culpa não é minha? Irmão, eu fui chamado para dar continuidade. E se você ler o capítulo 5 de Juízes, está com a Bíblia aberta aí? Se você ler o capítulo 5 e o versículo 32, algumas traduções não tem o versículo 32, é a parte B do 31. Pastor, a Bíblia está errada? Não, é só uma economia de versículo. Bota aqui para mim, Juízes 5:32. Fica comigo aqui, tá? Se eu citei a Bíblia, você não precisa nem perguntar, só pode botar. E sossegou a terra 40 anos. Quantos anos? 40 anos a terra sossegou. Aí o capítulo 6, versículo 1. Está ali? Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Espera aí, a terra teve sossego e eles não buscaram o Senhor. Você já viu que às vezes a tribulação te protege mais do que o sossego? Como pastor, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu sei. E eu não quero ser maldoso nas minhas palavras, mas parece que a pandemia acordou muita gente. Qualquer igreja dessa nação que eu vou, terça-feira eu vou estar em Campinas, terça e quarta, lá com o pastor Juscelio. Quinta e sexta em Campo dos Goitacás, no Rio de Janeiro. Toda igreja que eu vou agora, tem gente na rua esperando para entrar. As pessoas estão com lágrimas nos olhos, com fogo no coração. Elas entenderam que Deus não quer o mal de ninguém, irmãos. Deus não quer tirar suas riquezas. Como um bom pai, Ele é disciplinador. Quem aqui já feriu o filho com uma vara, com chinela havaiana de pau? Né? Aquele chinelo teleguiado que a mãe joga, se ele dá a volta na casa e pega você já saído no portão. Ele é teleguiado. Quem já disciplinou o seu filho e depois ficou com dor no coração? Disciplinou, não judiou. Aí quem precisa apanhar é você. Eu já disciplinei meu filho, que eu fiquei com dor. Por quê? Porque eu tive que disciplinar. Porque só disciplina quem ama, irmão. Por isso que a Bíblia diz: se estás sem disciplina, não és filho, és bastardo. Deus, Ele açoita, repreende e disciplina aquele que tem por filho, que ama.
Então você está orando para Deus pegar o ímpio lá fora, e Deus está dizendo: eles ainda não me aceitaram como pai, você já. Então eu não posso tocá-los sem primeiro tocar em você. Quem vai ser disciplinado pelo Senhor primeiro é a igreja, irmãos. Somos nós que nos intitulamos filhos de Deus, cristãos em Jesus Cristo. O Senhor tem legalidade para tocar na gente, porque Deus trata da impiedade com juízo, mas trata do crente com justiça. Se Deus está te repreendendo, se as coisas estão acontecendo, é porque Deus é pai. Para mim, o maior atributo de Deus é a sua paternidade. Eu fui um cara criado sem pai, meus irmãos. Talvez você também já teve essa experiência. Hoje eu liguei para meu pai, ele estava dentro de casa. Meu pai tem 76 anos, ainda tem caminhão, está na estrada. Ligou: estou passando aqui, estou chegando em Curitiba, estou indo não sei para onde, para Minas, eu acho. E eu disse: pai, tudo bem? Tudo bem. Eu queria passar aí para te dar um abraço, para o Luiz, para o Júnior, mas eu soube que vocês chegaram de madrugada, então como eu saí cedo, deixei vocês dormir. Nós somos criados sem pai. E eu sempre tive dificuldade de ver Deus como pai, porque a falta da figura do pai, ela impede principalmente 3 coisas na sua vida: proteção, direção e limites. Uma criança criada sem pai, sem o destino de um pai, sem a palavra de um pai, porque conselho qualquer um pode dar, mas destino, irmão, quem dá é o pai. Se o pai ficar chamando o filho de vagabundo, o pai não espere outra coisa dele a não ser se tornar um vagabundo. Se o pai chama o filho de malandro, não espere outra coisa dele, você está determinando o que ele vai ser. Porque o pai dá destino, e dá destino por onde? Com a sua voz e com o seu toque. Por isso que tudo que Deus criou, Ele criou pela palavra. Mas o homem não, o homem, Deus disse façamos. Deus não disse façamos árvore, Ele disse terra produz árvores. Mas o homem, Ele disse façamos. Essa palavra fazer conota o quê? Deus tocou em mim, Deus me formou, Deus, Ele me construiu. Então a minha relação com Deus é uma relação de toque. Um pai não pode governar sua casa só com palavra. Quem manda aqui sou eu. Um pai precisa governar sua casa com toques, com abraços, com beijos. Gerar com toques. Não é só dar ordem, é dar afeto, é dar carinho, é dar chamego. Chamego num marmanjo desse. É marmanjo. Eu tenho 55 anos, meu pai tem 76. Recentemente ele me visitou, ele assim fez um café lá em casa, ele foi lá tomar café com a gente. Eu me sinto ainda menino perto dele. Eu sei muito mais de Deus do que ele. Eu conheço muito mais de Deus do que ele. Meu pai já foi líder de jovem da igreja presbiteriana quando era jovem. Se desviou, deixou minha mãe, foi embora, deixou a gente tudo miúdo, tudo pequeno. Eu tinha 13, o Ulisses tinha 10, o Júnior tinha 4. Mas a gente caminhou debaixo de uma palavra. A gente fomos usar drogas, eu fui para as drogas, o Ulisses foi para as drogas, o Júnior foi para as drogas, depois... Mas tinha uma promessa, irmãos. Porque antes do meu pai teve um homem chamado seu Hermínio, que era crente, que liberou palavras, que liberou sentenças, que falou. O meu avô não era um homem de muito carinho, não. Tanto é que os filhos tudo desviaram. Meu avô era um homem duro. Meu pai contava que levou uma surra dele com 20 anos de idade porque estava jogando futebol. Meu pai foi campeão juvenil pelo Barroso, jogando escondido do meu avô. Era goleiro. Meu avô descobriu, foi lá e deu um pau nele, porque jogar bola era pecado. Hoje meu filho quer ser jogador, e certamente se o meu avô tivesse vivo, ele ia assistir, ia celebrar, ia torcer. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a religião roubou muita coisa boa de Deus da gente.
Porque a religião não sabe exercer paternidade, é só dar ordem. Porque a religião não tem pai, tem chefe. Então o meu pai foi criado nesses termos. Ia para a igreja, obrigado. Minhas tias, meus tios, tudo iam para a igreja, obrigado. Porque se fizesse alguma coisa errada, ia para o inferno. Então era mais medo do inferno do que amor ao próprio Deus. Isso foi construído, foi imbuído neles, sabe, eles foram treinados dessa forma. Então meu pai casou-se com a minha mãe quando se viu livre, foi curtir a vida, foi aproveitar a vida. E hoje eu sei, meu pai tem bisneto que ele não conhece o nome. Tem bisneto que ele não sabe o nome. Mas eu vou falar para você, ele é um bom homem. E ele vai ser salvo, Luiz. Olha, a minha Bíblia diz que se os pais não converterem o coração dos filhos, ah, meu Deus, os filhos converterão o coração dos pais. E debaixo dessa nuvem, embora ele fez tudo errado, e eu sei que hoje em muitos lugares ele se arrepende, ele cresceu, né? Nós crescemos longe dele, os nossos filhos cresceram longe dele. Ele não curtiu os filhos, não aproveitou os filhos. Então a gente viveu debaixo de muita pressão. E eu nunca vi Deus como pai. Deus para mim era um homem que abençoou o vizinho, mas não abençoou a minha casa. Porque eu olhava para a vida do meu vizinho, ele tinha carro, ele tinha casa, os filhos dele faziam faculdade, e eu não tinha o meu pai em casa. Chegava Natal, Ano Novo, nós íamos nas festas da família de amigo secreto. Ninguém nunca queria pegar a gente como amigo, porque a gente não tinha o que dar para o amigo. Mas graças a Deus, uma família amorosa, que sempre cuidou da gente. Por que eu estou falando isso para você? Porque talvez essa seja a sua história aqui hoje. Enquanto você não tiver uma relação com Deus de pai, você vai perguntar, por quê? Se Deus é comigo, o senhor está dizendo aí que Deus me ama? E onde é que estão as maravilhas? As maravilhas que os nossos pais viveram. Eu vi o meu avô chorar, chorando pelo almoço, orava e chorava. E eu não podia imaginar que aquele Deus que o meu avô servia tinha abandonado a minha casa. Mas ele liberava sentenças, liberava palavras. Deus vai abençoar nossa família. Deus, nós temos o sangue de Jesus, corre na nossa casa, corre na nossa família. Hoje eles estão fora, mas um dia eles vão voltar. E está voltando, irmão. A palavra os encontrou. Amém? Porque tudo que Deus constrói, constrói pela palavra. Provérbios diz que do fruto da boca do homem farta-se o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. E talvez uma das coisas mais primordiais que precisam ser restauradas na igreja é a paternidade de Deus. Deus é um bom pai, que vai trazer para você proteção, que vai trazer para você direção, que vai trazer para você limites. O padrão de continuidade é pais e filhos. O padrão de continuidade é família. O padrão de continuidade não é um ministério abrir igreja aqui, igreja ali, igreja lá. Não, vamos abrir uma igreja em todo o bairro da cidade. Não é, esse não é o padrão de continuidade. O padrão de continuidade é famílias restauradas no altar do Senhor. O padrão de continuidade é filhos restaurados. Então, aqui para mim, se você é filho, eu estou profetizando agora. Se você é filho e está com problema com a sua família, com os seus pais, vai e conserta, velho. Vai lá amanhã e restaura. Porque se você quer continuar, mas o meu pai não foi um bom exemplo. Eu vou te falar uma coisa:
Se o pai não foi um bom exemplo para o filho pode se tornar um bom exemplo para o pai. Se o pai não converter o coração dos filhos, os filhos podem converter o coração dos pais. Amém? Amém? Às vezes ele não teve. Meu pai foi vítima da religião também. Foi vítima da religião. Foi criado na igreja, mas foi vítima da religião. Alguém já disse que a religião é o ópio, é a droga que deixa as pessoas insanas. Nós precisamos dar continuidade. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 78. Oh, aleluia. Eu sinto uma unção de restauração aqui, meu irmão. Olha o que diz o Salmo 78 e o verso 1. Diz assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos nossos filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, até o filho que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os meus mandamentos. O padrão de continuidade é você sentar com os seus meninos agora, com a sua família, e contar. Conta a sua história para eles. Conta a história para os seus filhos. Eu vou te falar uma coisa: é muito difícil você dar uma coisa para os seus filhos que você não ganhou dos seus pais. Dar carinho, dar afeto, dar atenção. Nós vimos aqui no teatro, e essa música que nós cantamos aqui, Papai Não Dorme, ela nasceu num tempo muito precioso da minha vida. Foi um tempo de restauração na nossa casa. E essa música é uma música americana. Jason Upton canta ela. E quando ele veio ministrar aqui, eu pedi: Jason, deixa eu traduzir essa música, deixa a gente cantar essa música. Meu genro traduziu a música e ele me deu a música: pode cantar. Nós fizemos algumas mudanças para as letras encaixarem. Não mudamos o sentido da música, mas mudamos a letra. Papai não dorme, papai não se cansa, não me assuste se troveja quando estou com meu pai. Eu estou cantando a minha vida nessa canção, porque eu fui um cara restaurado em paternidade, irmãos. Essa casa que hoje pastores do Brasil inteiro vêm só para ouvir de paternidade. Porque paternidade, às vezes as pessoas acham que é botar o filho no colo e ficar batendo. Não, isso não é paternidade, isso é paternalismo. Porque o nosso trabalho não é gerar filhos, é gerar os próximos pais. A ideia é que os filhos se tornem próximos pais, porque o padrão de continuidade é esse. Nós não vamos parar, nós vamos contar as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Até as derrotas, quando eu conto para os meus filhos hoje, eu conto com alegria. Eu conto rindo, dando risada das coisas de errado que a gente fez. Como nós somos restaurados em algumas coisas, para que eles celebrem e eles percebam que eles não precisaram viver a mesma coisa. E eu só espero que Juízes capítulo 5, versículo 32 não se cumpra na vida deles. Ou melhor, capítulo 6, versículo 1. Porque o meu trabalho como um filho que foi restaurado é gerar um ambiente de paz e de sossego aos meus filhos. Mas a ideia é que os meus filhos não peguem essa paz e esse sossego e essa prosperidade e vão viver para eles, e não dê continuidade ao processo daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Porque às vezes é muito difícil você manter uma unção que não te custou nada.
Às vezes é muito difícil os nossos filhos, eu falo isso para os meus filhos, às vezes é muito difícil você manter uma coisa que não te custou nada. Que é muito fácil só estender a mão, pai, me dá. Quando nós não tivemos pais para dar. Mas o meu propósito aqui com essa palavra, irmão, é que você sente e conte as suas histórias para os seus filhos. E diga que o seu sentido de protegê-los é para que eles não precisem viver essa mesma história. O seu sentido de discipliná-los é que eles não precisam viver. A minha oração é só que eles não sosseguem tantos, que não dê continuidades. Porque se você for analisar, Deus deu muito mais misericórdia. A expressão da misericórdia de Deus foi muito maior na vida de Davi do que na vida de Salomão. Por quê? Porque Davi não teve uma referência, mas Salomão teve. Por isso que tudo que Deus falava para Salomão, ele dizia assim, ó, faz como fez o teu pai Davi. Faz como fez o teu pai Davi. Davi se tornou uma referência coletiva. Todos os reis, que só porque carregavam a descendência de Davi, eles eram abençoados. Davi se tornou uma referência coletiva. Deus não teve o mesmo nível de misericórdia com Beltesazar que teve com Nabucodonosor. Nabucodonosor, Deus botou ele a pastar, ele pastou. Depois ele sai dali, ele se arrepende, ele decreta em Babilônia que ninguém adore outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Aleluia! Só que quando veio o filho dele, Beltesazar, pegou tudo o que o pai tinha feito e fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E aí Deus escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Você conhece a história. E aí chamaram Daniel. Daniel disse, você sabia que o teu pai fez e você não fez igual. Por isso o reino foi tirado de ti e foi dado a outro. Pesado foste na balança e achado em falta. Eu digo isso para os meus filhos. Eu digo, eu, Lício e o Júnior, a gente não teve muita referência. A gente foi criado meio a facão, meio a foice, por isso saiu meio de lado assim. Mas vocês têm referências. Vocês têm referência de perseverança. Vocês têm referência de honestidade, de moralidade. Vocês têm referência de amor, de continuidade. Então não espere que Deus vai ter de vocês a mesma nível de misericórdia que teve da gente. Porque se eu me torno uma referência, eu transfiro isso para os meus filhos. Você está me entendendo aqui nessa noite, irmãos? Nós precisamos entender que o padrão de Deus é continuidade.